Ora, muito bom dia a todos e bem-vindos à nona sessão de um Abreu Advogados Forward Sessions, o primeiro desta série dedicado ao setor agrícola. Abreu Advogados Forward Sessions são seminários em rede sobre temas jurídicos com interesse geral, focados na procura de soluções empresariais conformes e sustentáveis também do ponto de vista jurídico. Com a sessão de hoje, inauguramos o espaço para um dos temas centrais da atualidade, que é o setor agroalimentar, que tem uma importância vital na nossa economia. Vamos dar início à sessão de hoje, que tem como tema o de partida ajudar a não parar, setor agroalimentar e os desafios dos novos tempos, onde iremos procurar realizar uma análise a alguns princípios dos principais temas da atualidade, com destaque para o contraponto entre a crise sanitária e a normalidade alimentar, os desafios e as oportunidades para o setor das frutas, dos legumes, das plantas, das flores, do azeite, dos cereais, das oleaginosas e o dilema da agricultura versus o ambiente no período pós-pandemia. Para a conversa e o debate de hoje, temos três reconhecidos especialistas como convidados e que são, além disso, agricultores diariamente nas suas atividades. Em primeiro lugar, o Gonçalo Almeida Simões, que é consultor para o setor agroalimentar e especialmente dedicado às indústrias do azeite e do arroz. O Gonçalo Santos Andrade, que é presidente e CEO da Portugal Fresh, uma associação que junta produtores das áreas das flores, da fruta principalmente, e o José Pereira Palha, que é produtor e também é o presidente da direção da Associação Nacional dos Produtores de Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas. Três convidados de destaque, a quem desde já agradecemos a sua participação e terem aceito o nosso convite para estar presente hoje. A sessão está pensada para durar cerca de 1 hora, começará com uma apresentação feita por cada um deles e depois seguir-se-á um debate moderado pelo nosso colega João Vacas, que é consultor da Abreu Advogados, e a quem também aproveito desde já para saudar e agradecer o seu empenho neste seminário. Recordo ainda que no momento da inscrição pedimos aos participantes que nos colocassem, ao público, que nos colocassem as perguntas que gostassem de ver respondidas nesta conversa pelos oradores e, por forma a melhor aproveitarmos o tempo que temos, condensámos as perguntas que já recebemos por tópicos e acredito que conseguiremos chegar ao fim da sessão com um bom número de perguntas e respostas que vão enriquecer este debate. Ao longo da sessão também, quem quiser fazer perguntas aos oradores pode utilizar o e-mail que vos foi disponibilizado no momento da inscrição e que recordo aqui, eventos@abreuadvogados.com. Depois desta pequena introdução, agradeço também a participação de todos aqueles que se juntaram a nós, pessoas muito ligadas, vimos com a lista das inscrições, pessoas muito ligadas ao setor, ao mundo agrícola, ao setor agroalimentar e, portanto, esperamos um debate vivo e interessante para todos e, agradecendo a disponibilidade de todos os presentes, passo a palavra, em primeiro lugar, ao Gonçalo Almeida Simões. Muito obrigado. Gonçalo, não tens som. Muito bem.
Muito obrigado, Manuel, pela palavra. Antes de mais, agradecer à Abreu Advogados por este convite e felicitar pelo tema, o setor agroalimentar e os novos desafios, que é algo de grande atualidade. Foi-me pedida para fazer uma apresentação, eu vou tocar sobretudo em dois temas, o balanço do setor agroalimentar nestas últimas semanas, nestes últimos meses, e os desafios que se colocam ao setor agroalimentar. É por isso uma análise mais macro, sendo que depois poderemos entrar em temas mais detalhados. Em termos de balanço, eu utilizarei aqui um esquema muito simples, quer para o balanço, quer para os desafios, que é o plano mundial, o plano europeu e o plano nacional. Em termos de plano mundial, o que podemos constatar desde já é que, se compararmos o Covid-19 com outras crises sanitárias históricas, a peste negra ou a gripe espanhola, todas elas trouxeram recessão económica, tal como o Covid-19, mas o Covid-19 é a primeira crise sanitária mundial sem fome generalizada no curto prazo. E isto porque não houve disrupção das cadeias alimentares, sobretudo para aqueles que são os bens essenciais. Depois, se analisarmos os preços mundiais, e aqui eu recorro ao último relatório do Banco Mundial, de abril, é o mais atualizado, em que se faz uma análise das várias commodities a nível mundial. Temos aquela que sofreu mais com o impacto desta crise sanitária, ou seja, o petróleo, e a que sofreu menos, os bens alimentares, sendo que há uma que beneficiou, que foi o ouro, mas isso acontece em todas as grandes recessões económicas, é típico das grandes recessões. Já no plano europeu, a comparação que se pode fazer é sobretudo entre a Europa, e aqui refiro-me à União Europeia, que foi o continente mais afetado em termos sanitários, e eu diria que há desde já outra relação que poderemos retirar, é que as coisas acabaram por correr bem em termos alimentares à União Europeia, nomeadamente Portugal, como Estado-membro, porque as políticas de integração europeia funcionaram. E aqui refiro-me sobretudo ao mercado interno, em que, apesar das restrições profundas à livre circulação de pessoas, a livre circulação de bens, mercadorias e capitais, no seu todo, continua regular. E por isso eu dizia que desde já um soundbite que se pode atribuir a estes momentos pelos quais estamos a passar é realmente a crise sanitária versus normalidade alimentar. Normalidade alimentar porque, pelo menos no plano europeu e no plano nacional, as coisas têm corrido relativamente bem, com exceção de alguns setores. Muito concretamente para o plano nacional, há realmente essa disrupção de alguns subsetores dentro do setor agroalimentar, e aqui refiro-me ao consumo, não me refiro à performance económica de cada um dos subsetores, e portanto há um balanço positivo, sobretudo para os setores ligados aos bens essenciais, o arroz, os cereais, o azeite, o atum, se quisermos, e depois um balanço negativo, sempre do ponto de vista do consumo, não em relação à performance económica dos setores, para aqueles que são os bens não essenciais ou ligados ao canal HoReCa. E temos o exemplo do vinho, dos frutos vermelhos, das flores, do queijo e da carne. O que temos agora que ver é perceber se estes bens essenciais continuarão com taxas de crescimento sustentado ou não, porque aquele estoque enorme que cada um de nós adquiriu no início da pandemia será esgotado em breve, e a pressão sobre o orçamento familiar também irá ter as suas repercussões. Há desde já uma conclusão que podemos retirar a nível nacional, é esta nova centralidade do setor agroalimentar, em todas as suas vertentes, na agricultura, na indústria e na distribuição. E perceber que aplica-se aquela que é a teoria da pirâmide de Maslow, que por muito evoluídas tecnologicamente que sejam as nossas sociedades, a base de sustentação é a base alimentar. Passo agora para o segundo ponto, que é a questão dos desafios. E os desafios que se colocam a nível mundial são os seguintes. A FAO alerta para uma pressão alimentar global, sobretudo nos países em desenvolvimento. É sabido que não estamos perante uma crise, digamos, de falta de alimentos em termos de países em desenvolvimento, estamos perante uma crise de acesso em termos logísticos para poder
abastecer esses países em desenvolvimento com ajuda alimentar, nomeadamente por via aérea. Depois, ainda a nível mundial, chamar a atenção para o facto de várias nações estarem a debater o programa da soberania alimentar. E aqui destrinçar o que é soberania alimentar e segurança alimentar. Segurança alimentar, em termos quantitativos, basicamente, é termos a possibilidade de ter acesso a bens alimentares. Soberania alimentar é uma coisa diferente, tem a ver com o facto de podermos produzir pelo menos a cesta básica daqueles que são considerados os bens essenciais. E aí os países, os Estados-membros, a União Europeia, terão que fazer opções. Obviamente que nem todos os Estados-membros ou a própria União Europeia poderão produzir todos os produtos, mas pode ser que haja uma orientação, nomeadamente a nível europeu, para que estejamos pelo menos bem apetrechados ao nível dos bens essenciais. Depois a OMC, que fala de uma queda de comércio internacional entre 15% e 30%, o que é assustador, e a Rússia, que acaba de fechar a exportação de cereais até dia 1 de julho. Obviamente que já existiu o embargo russo em relação ao comércio que se fazia com a União Europeia, também para os cereais e para qualquer produto agrícola, mas claro que isto vem trazer implicações ao mercado mundial. Depois, os desafios a nível europeu. Há um debate orçamental que está em cima da mesa, as perspectivas financeiras de 2021-2027, em que basicamente há dois lados da mesa. Um lado da mesa que defende políticas sólidas e testadas como a PAC, a Política Agrícola Comum, e depois o outro lado da mesa com políticas recém-chegadas, como é o caso da investigação, já no último quadro comunitário, imigração e agora saúde. É óbvio que os contribuintes líquidos já se disseram estar dispostos para mais investimento neste fundo especial temporário, mas aquilo que realmente reflete as orientações da União Europeia e intenções políticas a médio e longo prazo é o orçamento comunitário e não este fundo especial que vai ser criado para lidar com a crise sanitária. E depois uma necessidade de adequação que tem que ser feita, veremos com que elasticidade, relativamente ao Green Deal e ao Farm to Fork, porque há esta evidência neste momento de focar na soberania alimentar e autoabastecimento da União Europeia. Para terminar, a nível nacional, os desafios são os seguintes: é aquela nova centralidade do setor agroalimentar, que é uma realidade hoje em dia. Ou seja, o setor agroalimentar cresceu em termos de protagonismo, cresceu em termos de visibilidade e provou a sua competência, mas terá que crescer em termos de comunicação para estar ao nível de outros setores, e esse é um esforço global que tem que ser feito pelo setor. O agroalimentar volta, ironicamente, a ser um dos setores da economia a mostrar resiliência perante as adversidades, aliás, quase um déjà vu em relação ao que aconteceu na crise de 2008. E depois temos aqui uma quantidade de fenómenos novos, alguns repetidos de 2008, como os apelos à Portugalidade em termos de consumo, os mercados locais, o takeaway, as entregas ao domicílio, e portanto o setor agroalimentar vai ter que adaptar-se a toda uma nova forma de consumir. Em relação aos três desafios que acho que este governo e o Estado português terá que enfrentar, eu diria que são três. Em primeiro lugar, uma necessidade extrema de competência na execução de fundos comunitários, porque é o pior pesadelo para qualquer governo não executar fundos comunitários, e numa altura destas, em que o setor agroalimentar é tão importante, em que os fundos, no contexto da política agrícola comum, estão aí e foram 8 mil milhões de euros que vieram para Portugal no último quadro financeiro, seria muito mal compreendido se Portugal tivesse de devolver dinheiro a Bruxelas neste momento. E os números que estão em cima da mesa, em termos de perspectivas, não são animadores. Depois, chamar a atenção que outro desafio é que a grande distribuição, alguma grande distribuição, está já a aproveitar o momento para esmagamento de preços junto da produção. E, em último lugar, dizer que esperemos que aquele foco na Azambuja não se torne um problema logístico em termos de indústria agroalimentar, porque esta é a região realmente com o maior centro logístico do país. De qualquer forma, e para terminar, deixar a nota positiva que o setor agroalimentar, hoje mais que nunca, está apetrechado e a corresponder muito bem a este desafio que lhe foi lançado
de uma pandemia sanitária em que se quer a normalidade alimentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Gonçalo, pela sua exposição e passo desde já a palavra ao Gonçalo Andrade para fazer também a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Em primeiro lugar, gostava por começar por agradecer o convite à Abreu Advogados. É um enorme gosto para Portugal Fresh poder trocar aqui algumas ideias convosco. Cumprimento os colegas de painel, bom dia a todos. E começava só por enquadrar, Portugal Fresh é uma associação para a promoção das frutas, legumes e flores, criada em dezembro de 2010, portanto faz este ano 10 anos, e é uma associação empresarial privada, que tem cerca de 93 sócios empresariais, que representam cerca de 4.500 produtores, são essencialmente organizações de produtores, mas também são associadas as associações subsetoriais do setor das frutas, legumes e flores. As nossas áreas de atividade estão ligadas principalmente a nível de promoção e de mercados, e para vos dar uma ideia, em 2019, portanto no ano passado, realizámos cerca de 20 ações em 9 países, em 3 continentes. O setor das frutas, legumes e flores registrou uma enorme evolução nos últimos 10 anos. Para vos dar um exemplo, em 2010 nós tínhamos um volume de negócios, portanto o valor da produção estava em cerca de 2.200 milhões de euros e exportávamos 35% do que produzíamos. Exportávamos 780 milhões de euros. Passado 10 anos, ou seja, no final da década, no fim do ano passado, o setor registrou um volume de negócios a nível da produção de 3.079 milhões de euros e exportámos o dobro do que exportávamos em 2010, ou seja, 1.605 milhões de euros. Isto mostra um bocadinho o dinamismo que o setor tem tido nesta última década. É importante também referir que nós exportamos essencialmente para países da União Europeia. 85% do volume de negócios do setor vai para países da União Europeia e 15% para países terceiros. Portanto, com esta pandemia, nós apanhámos aqui realmente os países que mais foram afetados na pandemia. E principalmente porque Espanha é o nosso principal mercado, ou seja, Espanha representa cerca de 30% do valor das exportações. Isto significa que em 2019 exportámos para a Espanha 491 milhões de euros. Os principais produtos exportados em valor em 2019 foram os pequenos frutos, o tomate de indústria, a pera rocha, a laranja, e portanto é um setor muito dinâmico, já com uma diversidade muito grande a nível da oferta, e é um setor que neste momento tem enormes oportunidades. Há estudos que indicam, e foram estudos que saíram há relativamente pouco tempo, que o consumo mundial de frutas e legumes vai duplicar entre 2015 e 2030. Ou seja, nestes próximos 10 anos, o consumo mundial de frutas e legumes vai duplicar. E vai duplicar principalmente devido a 2 fatores. Um tem a ver com a alteração de hábitos de consumo, com uma preferência muito grande por dietas mais saudáveis, mais equilibradas, e por outro lado o aumento da população mundial, mas aqui temos que ter uma atenção para lermos adequadamente estas situações. Portanto, em 2030 a Europa já só vai ser responsável por cerca de 16% das compras mundiais de frutas e legumes, enquanto neste momento representa cerca de 20%. E a Ásia, que neste momento representa cerca de 46%, passará a representar 56% das compras mundiais do setor. E por isso é muito importante nós termos uma atenção redobrada a mercados como a China, a Índia,
e a Indonésia, e também não nos esquecemos, por exemplo, de mercados como o México, já que o México, a nível de consumidores, tem 120 milhões de consumidores e tem um potencial enorme, mesmo a nível logístico, porque só a cidade do México tem mais de 20 milhões de consumidores. Para nós abordarmos este género de mercados, é preciso participarmos em muitos eventos internacionais, realizarmos missões empresariais, visitar os mercados abastecedores e retalhistas noutras geografias, para nos apercebermos que género de hábitos de consumo e de que maneira é que vendemos. Eu posso-vos dar aqui, por exemplo, alguns exemplos. Ainda o ano passado estive na Índia, estávamos para voltar agora este ano a Bombaim, ou seja, a Mumbai, e não foi possível devido à pandemia, era um evento que foi agora realizado em abril, mas na Índia a logística é algo muito complicado. Os mercados abastecedores são como o nosso mercado do rego aqui há 30 anos atrás. E, portanto, nós temos que conhecer muito bem os mercados para sabermos como é que podemos fazer as nossas exportações e a nossa logística depois dentro dos próprios países. Por exemplo, a cidade do México, o mercado abastecedor tem uma passagem de consumidores e de compradores superior a 500 mil pessoas por dia, é o maior mercado abastecedor do mundo. Mas para irmos fazer lá negócios, todas as reuniões têm metralhadoras e, portanto, são ambientes completamente diferentes. Nós temos que conhecer bem os mercados, bem os hábitos de consumo, para conseguirmos fazer uma adequada exportação e ter uma estratégia assertiva na abordagem aos mercados. É importante referir também que a nível dos hábitos de consumo tem havido uma grande alteração a nível mundial. Estas novas gerações, os millennials, a geração Z, compram de forma muito diferente, fazem tudo, principalmente através dos smartphones. Eu ainda há menos de um ano, estive em Xangai, num evento, e uma das situações que também fiquei bastante alerta é que, por exemplo, enquanto nós, na maioria dos supermercados já no centro da Europa, já só aceitam pagamentos com cartão de crédito, já não aceitam dinheiro, em Xangai já é muito habitual não nos aceitarem sequer o cartão de crédito. Nós chegamos à caixa para pagar e se não tivermos uma aplicação móvel do smartphone para pagar, o senhor que nos está a atender fica extremamente desagradado e tem que ir à arrecadação buscar os ATMs para fazer os pagamentos. E, portanto, todas estas evoluções é algo que passa muito depressa e que nós devemos adaptar as nossas condições de venda e perceber como é que devemos vender para este novo género de consumidores. E por isso é muito importante esta questão de conhecermos os mercados. Por outro lado, o potencial que nós temos a nível de produção em Portugal, nós sabemos que temos que concorrer sempre por qualidade e serviço, já que em termos de dimensão é impossível concorrermos com Espanha, com Itália ou com França, mas nós temos que ter o conhecimento de saber transmitir aos nossos clientes a diferenciação que os nossos produtos têm. E muitos destes clientes, por exemplo, os países nórdicos, já reconhecem e valorizam a questão da diferenciação dos nossos produtos. E isso tem muito a ver de sermos o único país na latitude sul da Europa que tem uma influência atlântica. E esta influência atlântica permite-nos ter um clima mais temperado, não temos um verão tão quente nem um inverno tão rigoroso como o resto dos países da latitude sul da Europa, e já somos muito conhecidos como a Califórnia da Europa. Temos muitos grupos internacionais à procura da geografia de Portugal, porque, por exemplo, no caso da framboesa, é o único país na Europa que consegue produzir 52 semanas por ano. E isso permite-nos ter uma diferenciação na oferta muito positiva. Eu acho que para a intervenção inicial, e já ocupei os 10 minutos que me tinham dado, acho que era isto que pretendia transmitir. Muito obrigado, Gonçalo, pela sua exposição. Passo também agora a palavra ao José Palha para fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Começo também por agradecer à Abreu Advogados o convite para vir aqui falar sobre estes temas que é importante que sejam cada vez mais debatidos e até pela sociedade que não está tão ligada à agricultura. Hoje vivemos no mundo e especialmente na Europa uma grande preocupação ambiental e com toda a razão de ser, porque nos últimos 40 anos a população global de vida selvagem caiu 60% em média e 75% da superfície terrestre foi alterada. Esta perda de biodiversidade tem efeitos, obviamente, na vida de todos nós e nomeadamente nas alterações climáticas que Portugal, estando aqui no sul da Europa e sofrendo este clima continental que temos vivido, estamos ainda a recuperar de uma seca enorme que tivemos o ano passado. Cada vez mais estes fenómenos extremos, quer de chuvas, como estamos agora em maio e choveram uma loucura este fim de semana, ou em abril, que veio aquela neve toda que provocou perdas enormes na produção de cereja. Enfim, estes fenómenos climáticos extremos têm a ver com a situação, com a preocupação ambiental que temos que ter cada vez mais. É absolutamente necessário fazer um esforço para alterar esta situação. O que nós estamos a ver agora com esta pandemia é que até há 3 meses o grande culpado de todos os problemas ambientais que existiam no mundo, e especialmente na Europa, era a agricultura. Eram os gases com efeitos de estufa que eram provocados pelas vacas, era a perda de biodiversidade pela utilização dos fitofármacos, era a contaminação dos solos pelos adubos de síntese, enfim, uma quantidade enorme de problemas provocados unicamente pelo setor agrícola. O que esta pandemia vai mostrar é que estamos há 2 meses com a indústria praticamente parada, o comércio parado, as pessoas confinadas em casa, não há movimentos, não há consumo de combustíveis fósseis e os indicadores ambientais tiveram recuperações como há décadas não se viam. E a agricultura não para. A agricultura não para, mas de facto é o que está a acontecer. A agricultura continua a fazer o seu caminho normalmente, como já falaram os Gonçalos antes de mim, não faltaram alimentos nas mesas dos portugueses, tudo continua a funcionar da mesma maneira. Isto vai mostrar que a agricultura não é o culpado de todos os males. E em que é que isto vai mudar a política europeia? Temos já há menos de um ano uma nova comissão, a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que apresentou como um mandato mais verde e um mandato mais preocupado com o ambiente e com a intenção, inclusivamente, que a Europa seja um exemplo para o resto do mundo em questões ambientais. Foi apresentado em dezembro o European Green Deal, que tem muitas boas intenções. Acho que todo o setor agrícola e toda a população em geral tem que estar de acordo com a grande maioria das coisas que aparecem no European Green Deal. E para o setor agrícola em específico, estava previsto ser apresentada em março a estratégia Farm to Fork, que em Portugal foi traduzido prado ao prato, e também a estratégia para a biodiversidade. Estas 2 estratégias terão implicações enormes na produção agrícola europeia. E por causa, mais uma vez, da pandemia, a sua apresentação, que estava prevista para março, foi adiada para a data que temos agora, é o dia 20 de maio, mas é expectável que volte a ser adiada. E estas 2 estratégias, que já se foram conhecendo as suas linhas gerais, além das medidas que considero muitíssimo pertinentes de proteção ambiental, quer seja das linhas de água, dos solos, da utilização de energias renováveis, a economia circular, enfim, tudo isso tem 3 medidas que eu acho que vão ter um impacto negativo muito grande na agricultura europeia e nos agricultores europeus, que são a redução em 50% da aplicação de fitofármacos, a redução de 20% dos adubos de síntese e que 20% da área agrícola útil europeia esteja em agricultura biológica. Hoje em dia vivemos um tempo estranho, em que se uma pessoa tem uma dor de cabeça é óbvio que vai tomar uma aspirina, temos o mundo inteiro a trabalhar numa cura para o Covid-19 e se as culturas agrícolas têm um problema de um fungo ou de um inseto ou qualquer outra doença e os agricultores têm de tratar são considerados criminosos, que é uma coisa que não se consegue perceber e eu acho que esta postura da opinião pública passa muito pela falta de informação. De qualquer maneira, estas medidas que estavam previstas, que não sabemos ainda como é que irão ser apresentadas, com esta redução, principalmente na utilização dos fitofármacos, que já são, a Europa é
é a zona do mundo em que tem uma utilização mais correta e mais eficiente deste tipo de produtos. Não existem casos confirmados de há 20 anos de pessoas que tiveram algum problema de saúde pela ingestão de produtos agrícolas de agricultura convencional. Temos esta questão do glifosato, que também não é provado nem é líquido que seja de facto tão perigoso como se diz. Temos agências europeias a dizer uma coisa, temos as agências europeias a dizer outra. Há uma enorme confusão à volta destas matérias e temos lobbies ambientalistas a fazerem muita pressão para que as coisas sejam assim. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que há aqui caminho e neste momento temos matéria e dados para que o caminho seja um bocadinho diferente e que vá em um sentido ligeiramente diferente. Não obstante a preocupação ambiental, que eu acho que é uma preocupação geral e de todos, mas não podemos impedir a atividade agrícola na Europa, sob pena de, numa situação como esta que tivemos agora, de uma pandemia, que não faltou comida na mesa de nenhum cidadão europeu pela falta de produção, mas tivemos os corredores verdes que funcionaram bem e, como falou o Gonçalo Almeida Simões, a questão da soberania alimentar começa-se a colocar. Eu sou presidente da Associação dos Produtores de Cereais e, como o Gonçalo também falou, a Rússia, que é o maior exportador mundial de cereais, que decidiu fechar as suas fronteiras até ao final de julho, mexeu imediatamente no preço dos cereais, sendo Portugal um país que importa 95% das suas necessidades em trigo duro e trigo mole. Trigo duro para massas, trigo mole para pão, produtos base da alimentação dos portugueses. Com isto, o risco de faltar alimentos em situações semelhantes é cada vez maior e por isso esta questão de que estávamos habituados a viver até há 2 meses com uma lógica com qualquer produto de qualquer parte do mundo conseguia estar no nosso país em pouquíssimas horas devido a uma logística fantástica que tínhamos, agora que não temos, começamos a pensar que se calhar é melhor termos coisas básicas a produzir, pelo menos no nosso continente europeu. Eu acho que esta pandemia vai ter a vantagem de voltar a colocar as coisas noutra perspectiva e ver o que é o essencial afastado do acessório. De qualquer maneira, os agricultores e todo o setor produtivo, eu acho que tem que passar a mensagem que somos os principais interessados em atingir os objetivos ambientais que a Comissária propôs. A sustentabilidade ambiental é o nosso principal objetivo, até porque a biodiversidade que se está a perder, a contaminação da água, a contaminação dos solos, os principais prejudicados com esses problemas no imediato são os agricultores, sendo uma atividade tradicionalmente familiar, em que a terra é um bem que é herdado de geração em geração, não existe ninguém que queira passar aos seus filhos um bem como a terra em condições piores do que aquela que recebeu. E hoje em dia temos a questão da evolução brutal tecnológica que tivemos, com uma utilização muito mais eficiente de todos os recursos, quer seja a água, quer seja a energia, quer seja os fitofármacos, fazendo a agricultura de precisão, aplicando unicamente aquilo que é preciso em cada quase metro quadrado de terreno, não havendo aqui nenhum desperdícios. Enfim, a sustentabilidade ambiental, eu acho que hoje em dia é o veio condutor para a grande maioria das explorações agrícolas em Portugal e a eficiência, até porque se não formos eficientes não ganhamos dinheiro e qualquer atividade precisa de ganhar dinheiro. Agora, que a produção de alimentos com o menor impacto ambiental possível é a missão de todos os agricultores, eu acho que esta é que é a grande mensagem que temos que conseguir passar e nesta altura de pandemia tentar que a Europa e a Comissão Europeia perceba isso e que não dificulte muito a vida dos agricultores. Era também o que eu tinha para dizer agora. Obrigado. Obrigado, José, pela sua exposição clara que nos deu e a partir de agora fica aberto o debate e passo a palavra ao João Vacas para moderar esse debate entre os três que se vai seguir. João. Muito obrigado, Manel, e muito obrigado, Gonçalo e Zé, por terem aceitado este nosso convite. É para nós muito bom poder falar convosco e ouvir e aprender convosco e ouvir o vosso conhecimento sobre
sobre o que está neste momento em causa. As vossas perspectivas são simultaneamente originais e complementares, o que, julgo eu, enriquece este nosso debate. Um tema que os três falaram, e por isso eu também pergunto aos três, até porque foi uma das matérias que nos foi referida nas perguntas que fomos recebendo, tem que ver precisamente com a questão da diferenciação do produto. Apesar de tudo o que de moderno aconteceu à agricultura, o José falava há bocadinho precisamente do impacto que a agricultura de precisão tem tido, a verdade é que ainda é percebido este setor como um setor de menor valor acrescentado. Atenção que eu digo que é percebido, não quer dizer que seja. Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da transmissão da identidade, da valia, do interesse dos produtos. Portanto, já foi falado pelo Gonçalo Almeida Simões, também aflorado pelo Gonçalo Santos Andrade, o esforço que tem sido feito em alguns setores para melhorar a comunicação. Mas aquilo que eu vos pergunto é, consideram que esse esforço já é suficiente? E como julgo que poderão pensar que não é ainda o bastante, o marketing, as marcas, as indicações geográficas, tudo o que sirva para a valorização dos produtos, julgam que pode ainda ser mais bem utilizado pelos produtores e por toda a cadeia agroalimentar, e também, uma vez que foi descoberta ou redescoberta nesta fase a utilização das redes digitais, de que modo é que esta combinação, no fundo, de comunicação pode ser ainda melhorada para apresentar uma imagem mais nítida e mais verdadeira do que é verdadeiramente o setor agrícola atual. Ou seja, que pedia-vos um retrato daquilo que acham que existe, uma avaliação do ponto da situação e aquilo que, em vossa opinião, ainda há que fazer e que perspectivas é que se abrem para toda a cadeia agroalimentar. Não sei. Fazemos a mesma ordem? Podem fazer pela mesma ordem, julgo que sim. Muito bem. Bem, João, são várias perguntas, eu se calhar vou-me focar em alguns aspectos. Bem, antes de mais, a questão da comunicação, é óbvio que a comunicação para o setor agroalimentar é algo que tem vindo a ser trabalhado, mas que ainda tem um caminho a percorrer. E por isso, esse caminho está a ser percorrido. Esta pandemia o que vai trazer, na minha opinião, é uma aceleração desse caminho, portanto, ele tem que ser percorrido no menor espaço de tempo, e isso está a ser feito. Em relação à percepção geral da sociedade, vamos lá ver, a percepção geral da sociedade ainda tem uma visão clássica do setor agroalimentar. E, portanto, é preciso mudar essa percepção, o que não se faz à força, faz-se através de bons exemplos. Por exemplo, vejam, ao dia de hoje, qual foi o setor que não despediu, qual foi o setor que não pediu ao layoff, não é? Com algumas exceções dentro do setor agroalimentar, digamos que o setor agroalimentar é um exemplo positivo dos tempos em que vivemos nesta parte mais laboral da questão. E é através destes bons exemplos, nomeadamente daqueles que já foram referidos, agricultura de precisão, tecnologia, que tem que ser transmitida esta nova face do setor agroalimentar perante a sociedade. E outra coisa que eu acho que não pode ser feita é a polarização deste debate, porque cada vez que entramos neste debate estamos a polarizar, ou seja, ambiente versus agricultura convencional versus agricultura biológica, segurança alimentar versus alterações climáticas. Este é o caminho errado. Não pode ser o da polarização, tem que ser o da sinergia, porque é óbvio que tem que existir agricultura e tem que existir ambiente. Aliás, o José Pereira Palha foi perentório em dizer que não interessa a nenhum agricultor, a nenhum agente do setor agroalimentar, não cuidar da parte ambiental. E também me parece óbvio que para alimentarmos uma população mundial que é crescente, a agricultura biológica é importante, tem que existir, mas não pode ser o único caminho. E pronto, termino dizendo basicamente que o debate não pode ser nesta lógica de trade-off, tem que ser uma lógica de sinergias. E esse é o caminho futuro.
Gonçalo. Eu perdi a ligação, entretanto, é comigo agora? Sim, só favor. Ok. Chegaste a ouvir a minha pergunta. A pergunta ouvi, não ouvi, foi agora a última parte da intervenção do Gonçalo Almeida Simões. Se duplicares, tens desculpa. Ok. Eu acho que a pergunta é pertinente e agradeço, João. Acho que, no fundo, nós, embora tenhamos uma agricultura moderna, precisa, digital, muito amiga do ambiente, há uma ideia ainda muito enviosada da maioria dos consumidores a nível mundial. Mas eu acho que é importante referir uma situação. A importância das marcas é evidente que, na minha opinião, é um fator de diferenciação. A nossa marca é a nossa cara perante o consumidor final e, portanto, devia haver uma aposta superior a nível das marcas e por isso é algo que eu defendo sempre em todas as nossas intervenções e, por exemplo, mesmo na minha organização de produtores, nós apostamos fortemente em marcas porque acho que é o caminho correto para promovermos os nossos produtos. Mas temos também que conseguir olhar para a promoção que tem sido feita de Portugal nos últimos anos de uma forma positiva, na minha opinião, porque se nós olharmos para a promoção que quer o turismo, que quer o setor do calçado, por exemplo, o setor do calçado, neste momento, em termos de preço, já é o segundo a nível mundial, só atrás do italiano. Se nós olharmos para os vinhos, que também têm investido imenso, os vinhos investiu 14 milhões de euros em promoção em 2019 e exportou 800 milhões de euros. O calçado investiu 23 milhões de euros em promoção e divulgação e exportou 1.900 milhões de euros. O setor das frutas, legumes e flores é um setor um bocadinho à parte. Nós exportamos 1.600 milhões de euros e só investimos 1,2 milhões de euros em promoção no mercado externo. Isso demonstra um bocadinho a limitação que nós ainda temos também em promover o país, ou seja, nós temos que arranjar ferramentas, se calhar através, por exemplo, da criação de uma interprofissional, para que seja possível comunicarmos mais Portugal. Agora, eu acho que há uma diferença abismal do que era o reconhecimento de Portugal no exterior há 10 anos atrás e o que é hoje em dia. Hoje em dia, em qualquer evento internacional, quando estamos lá fora, os clientes já vão à procura de Portugal e já reconhecem que Portugal fez um caminho muito grande. Por exemplo, no setor das frutas e legumes, antes de 2010, as promoções internacionais a nível de divulgação, de marketing, de comunicação, de presenças em feiras, eram stands com 30, 40 metros quadrados. Hoje em dia vamos com 500 e 600 metros quadrados, com mais de 40 empresas em conjunto, a todos os eventos internacionais e, portanto, eu acho que já demos aqui um passo muito importante a nível da comunicação, embora eu acho que se tem que reforçar muito os investimentos na promoção. A comunicação é fundamental para aproximarmos mais o mundo urbano do mundo rural. Nós não nos podemos esquecer que neste momento 50% da população mundial vive em cidades, mas daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, essa percentagem vai ser muito superior a viver em cidades. E, portanto, nós temos que apostar muito mais em comunicação, mas acho que também já há alguns bons exemplos que devemos tentar aproveitar, aprender com esses exemplos e tentar replicá-los na tentativa de valorizar os produtos nacionais. Por outro lado, esta questão das redes digitais vem muito ao encontro do que eu referi na intervenção inicial e nesta questão destas gerações mais novas estarem mais aptas a beberem este género de informação. Por isso nós temos aqui sempre este dilema. A Europa com uma demografia a decrescer e com gerações mais
velhas a predominarem e depois mercados a crescerem a nível demográfico e com gerações mais jovens. Era isto. O setor que eu represento é um setor que está aqui um bocadinho ou bastante de longe do setor do Gonçalo Santos Andrade, porque os cereais são tipicamente uma commodity, é um produto diferenciado. Nós achámos já há cerca de 2 anos que tínhamos que mudar esse paradigma e numa lógica também de sustentabilidade ambiental e mercados de proximidade, e uma vez que importamos 95% das nossas necessidades, achámos que teríamos que valorizar os cereais portugueses de alguma maneira. Então criámos a marca Cereais do Alentejo, que temos já contratos com grandes superfícies, em que a principal neste momento é a Sonai, onde temos uma grande percentagem do pão e todos os produtos panificados feitos nas grandes superfícies das Sonais, nas lojas que têm padaria, são feitas com farinha de cereais do Alentejo, em que nós temos uma rastreabilidade total daquele produto, é certificado, sabemos exatamente de produtor é que vem, como é que foi tratado, enfim, a rastreabilidade total. Estamos a trabalhar em pôr um QR Code no pacote onde veio o pão para se perceber a procedência dessa farinha de trigo, e até inclusivamente ontem foi notícia que, por causa desta questão também da pandemia, tivemos que alterar um bocado o nosso modelo e não vendíamos nas grandes superfícies pacotes de quilo de farinha de trigo, que hoje em dia há muita gente a fazer pão em casa. Com a pandemia começámos a criar também esse produto, que tem tido enorme aceitação, e inclusivamente ontem até oferecemos ao Banco Alimentar 5 toneladas de massas e de farinha de trigo com cereais do Alentejo. Isto numa lógica de valorização da produção que eu acho que é absolutamente fundamental, não tanto para o mercado de exportação como a Portugal Fresh faz, porque nós não temos essa necessidade, porque enfim, temos que importar muito mais do que aquilo que produzimos. Isto também numa lógica de passar a mensagem ao consumidor português que consuma português. Temos agora também, durante esta fase, o Ministério da Agricultura a fazer um esforço grande em passar esta mensagem. Eu acho que é absolutamente fundamental as pessoas escolherem português, porque é um produto de qualidade, muitas vezes de melhor qualidade daquele que é importado, e eu acho que é fundamental valorizarmos a nossa produção. Muito obrigado aos três. Aquilo que nós vimos com esta pandemia é que ela colocou em tensão várias coisas, nomeadamente estas cadeias logísticas tão longas que nós tínhamos e que dávamos por garantidas, e que, portanto, que não tínhamos sentido ainda a dificuldade de fazer chegar o que quer que seja, onde quer que seja, mas isso de facto mudou e aquilo que nós vimos nos nossos microcasos, nas nossas famílias, é que houve um surto de criatividade a alguns produtores, uma espécie de necessidade de aguçar o engenho, e de repente houve vários deles que se lançaram para uma abordagem direta ao consumidor, criando ou pequenas plataformas eletrónicas ou pequenas formas de eletronicamente, digitalmente chegar ao consumidor. Bom, isso do ponto de vista micro é interessante, significa que eu posso quase escolher a cenoura ou a batata que quero, mas do ponto de vista macro pode não ser só essa a solução se isto não tiver uma outra dimensão e outra capacidade de alavancagem. E esta é a minha pergunta: em que medida estas soluções podem ser o futuro, ou constituir pelo menos parte dele, e como é que podem as associações de produtores dar dimensão a estes esforços individuais e torná-los mais eficazes? Porque o selo de uma associação de produtores, ao nível da segurança, da qualidade e mesmo da capacidade de colocação e de marketing, faz com que seja muito diferente para quem consome. E, portanto, qual é o papel que este novo tipo, estas novas cadeias logísticas mais pequenas e mais céleres podem ter para o futuro? Como podem as associações de produtores dar-lhe dimensão e músculo, se quiserem? E depois, numa perspectiva um bocadinho mais alargada, acham que vai haver um regresso à produção local
ou a globalização será sempre imparável? A vossa percepção tem muito que ver com a vossa experiência de relacionamento com os outros mercados e, portanto, gostava de saber em que medida é que esta combinação de local e global, em que medida é que a veem e como é que ela pode ser projetada para o futuro. Mantemos a mesma ordem, se quiserem. Gonçalo Almeida Simões. Muito bem. Eu aqui tenho um sentimento, digamos, nuanceado em relação a esta questão. É óbvio que, em termos de resposta a curto prazo, todos os apoios devem ser dados a estas cadeias de abastecimento mais curtas, à produção local, aliás, porque não haverá outra hipótese de o fazer. Pode cair na moda, era algo que já, do ponto de vista dos grandes centros urbanos, era, digamos, trendy para uma classe média alta, a questão dos mercados locais em Lisboa, no Porto, portanto, pode ser algo que se torne uma tendência, mas eu aqui voltava um bocadinho à minha questão da primeira pergunta, ou seja, coexistência. É óbvio que, a médio e longo prazo, estas cadeias de abastecimento curto vão revelar-se problemáticas. Por exemplo, estándares de higiene, por exemplo, o custo de entrega, que hoje é gratuito, mais tarde ou mais cedo vai ter que ser internalizado, porque o que hoje é um produtor vai crescer em termos de agrupamento ou de conjunto de produtores para conseguir ganhar escala, portanto essas realidades também tenderão a crescer, e mesmo em termos de arrecadação de receita fiscal, porque hoje em dia essa questão não se coloca, mais tarde vai-se colocar, e portanto há todo um conjunto de questões que hoje parecem pacificadas, mas que mais tarde ou mais cedo se vão colocar em cima da mesa. Agora, eu acho que as cadeias de abastecimento curtas podem ser realmente uma solução para pequenos centros urbanos. Agora, para grandes centros urbanos, não entremos aqui numa ficção, não há capacidade dessas cadeias de abastecimento curtas de abastecerem os grandes centros urbanos. E por isso, para terminar, o que eu diria é que as cadeias de abastecimento curtas são muito bem-vindas, mas sempre numa perspectiva de coexistência com as cadeias de abastecimento, eu diria, mais numa larga escala, mais industrializada. Gonçalo? Sim, João, no fundo, neste ponto, eu acho que é assim, eu gostava de começar por dizer uma coisa que há pouco não disse, que no fundo a cadeia agroalimentar nesta fase da pandemia demonstrou uma grande dinâmica e entreajuda, e eu acho que temos que reconhecer o papel importante que quer a indústria, quer o retalho, e aqui falo muito do retalho nacional, tiveram na ajuda do escoamento dos produtos nacionais. E isso foi muito, muito importante, e portanto começou-se muito a falar nesta questão das cadeias curtas, de compras de proximidade. Eu aqui tenho alguma dificuldade de análise pelo seguinte: nós não nos podemos esquecer que estamos num mercado global, concorremos num mercado global, e o nosso país é pequeno, e ainda por cima tem um inconveniente, é que o nosso poder de compra também não é o melhor, ou seja, o nosso poder de compra comparado com os países do centro e norte da Europa, temos uma distância muito grande, e portanto nós temos que, quando avaliamos estas situações e quando falamos nestas situações, eu sou completamente a favor da defesa do produto nacional, de valorizarmos o produto nacional, que se possa arranjar aqui algumas situações de cadeias curtas que não tinham sido pensadas no passado, e muito valorizar estes mercados locais, que nós vemos a todas as cidades da Europa, e há inúmeros mercados a trabalharem muito bem a nível das grandes cidades. Mas não nos podemos esquecer que realmente esta diferenciação do poder de compra e da nossa necessidade de exportarmos é algo que temos que viver com ela, porque não nos vamos chafar só com o nosso país. E, portanto, eu acho que é importante termos
essa noção e termos a noção do que eu falava há pouco, da questão da demografia na Europa estar a decrescer e nós não podermos viver só, mesmo se calhar, só com a Europa. Ou seja, a Europa tem que arranjar aqui mecanismos realmente de valorizar os produtos europeus e de valorizar todo o investimento que os agricultores têm feito e vão continuar a fazer neste equilíbrio de sustentabilidade entre ambiente, entre as pessoas, entre a economia, porque não há agricultura sustentável e não há cadeia agroalimentar sustentável se não tivermos empresas que também sejam rentáveis e, portanto, este equilíbrio entre a rentabilidade económica, a parte humana e a parte ambiental é fundamental. Por outro lado, acho que temos que olhar para o que é que são compras neste momento, por exemplo, online e o que é que poderão vir a ser. Ou seja, neste estudo que eu vos falei no início, em que previa a duplicação do valor das compras mundiais de frutas e legumes, quando foi elaborado, das compras mundiais em 2015, que valiam mais ou menos 2,1 bilhões de euros, apenas 1% era venda online. Mas para 2030 já previam que dos 4,8 trilhões, portanto mais do dobro das compras mundiais, 7% seria online. Eu acho que este número ainda vai ter tendência a crescer devido à pandemia que atravessamos. E por outro lado, eu acho que é importante nós olharmos para situações que já acontecem noutros países. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a Fresh Direct, nós na Portugal Fresh falamos nisto de há 6 anos para cá. A Fresh Direct é uma plataforma de venda só online em que mais de 70% do portfólio de produtos são produtos frescos. E, portanto, estas tendências de compras diferentes já estão, em alguns países, muito enraizadas, embora temos que saber também que, por exemplo, a logística em Nova Iorque não tem nada a ver com a logística das cidades europeias. Ou mesmo, por exemplo, a plataforma Fruit Day na Ásia, que também já tem um peso de venda nos produtos frescos muito grande. E, portanto, eu acho que há que ter aqui um equilíbrio entre olhar para alguns países que estão mais avançados do que nós nestas situações, olhar também para esta questão dos mercados locais, que em alguns países, mesmo europeus, estão muito mais desenvolvidos que nós aqui em Portugal e podemos replicar essas situações e, portanto, com esse conjunto conseguirmos melhorar a eficiência das nossas vendas e com o objetivo que todos temos, que é remunerar melhor a produção nacional. Muito obrigado, José. Eu concordo completamente com os dois Gonçalos. Acho que estes mercados de proximidade são fundamentais e é importante que sejam fomentados e acarinhados e até impulsionados para haver uma cadeia curta de abastecimento, mas não me parece que possam vir a ser a solução. Eu até posso dar o meu exemplo da minha vida. Eu vivo na exploração agrícola e com esta coisa da pandemia eu estou a comprar muito mais online e prefiro comprar online numa plataforma que venda todos os produtos que eu preciso do que apenas só frescos. Por isso acho que é uma solução transitória que pode ter salvo muitas empresas de uma aflição grande nesta altura difícil. Acho que se vai manter, mas sempre como nicho, nunca como uma coisa massificada. Muito obrigado. Eu agora apelava ao vosso conhecimento europeu e à vossa experiência negocial neste espaço mais amplo em que nos inserimos. Esta estratégia Farm to Fork tem sido um bocadinho o Godot da agricultura. Portanto, passamos a vida à espera dela, ela tem sido adiada já por várias vezes. Como disse o José Palha e bem, a última data para a sua apresentação conhecida e que consta ainda, eu fui verificar isso hoje, consta ainda do calendário indicativo da Comissão, juntamente com a aprovação da estratégia da biodiversidade, está prevista, portanto, para 20 de maio, mas tem havido, e fruto da pandemia, tem havido várias vozes que se têm levantado para a necessidade de recalibrar o que eventualmente ali se iria propor. E, portanto, a ideia não é
contrapor ou hostilizar estes elementos deste debate entre ambiente e agricultura, mas é realmente procurar uma abordagem mais realista para tudo isto. E, portanto, aquilo que eu vos pedia era se pudessem contribuir para o desenho desta estratégia Farm to Fork, se pudessem ser os decisores políticos que criassem ou que formatassem esta estratégia, que elementos é que consideram que ela deveria absolutamente conter? Que elementos é que são absolutamente essenciais que uma estratégia, no fundo, que percorra toda a cadeia agroalimentar, preocupada, obviamente, com a sustentabilidade e também com a qualidade dos produtos e também, obviamente, com a sobrevivência e prosperidade do setor agroalimentar, se pudessem contribuir para o desenho desta estratégia, que elementos é que consideram absolutamente essenciais que dela constassem? Bem, João, eu se calhar faria aqui uma análise um bocadinho mais política da questão, que é, vamos lá ver uma coisa, temos de ter em conta, antes de mais, que toda a gente, e com a própria União Europeia à cabeça, tem a noção muito real que esta é uma situação com um fim, ou seja, há de ser inventada uma vacina, havemos de sair desta situação, só não sabemos exatamente quando. E, portanto, o que está neste momento em cima da mesa é uma recalendarização desta proposta da Comissão Europeia, mas, de acordo com as minhas fontes, eu diria que não haverá grandes alterações ao que já tinha posto em cima da mesa. Haverá algumas nuances que poderão ser recalibradas, é verdade, porque mais uma questão, mais uma vez, digamos, ao holofote que neste momento está em cima digamos, da segurança alimentar da União Europeia e, portanto, há ali algumas questões que podem ser nuanceadas. Eu chamaria, sobretudo, para uma das questões políticas que me parece mais importante neste jogo de poder. É logo à partida o comissário atual, o comissário polaco, não ter o ascendente político que tinha dentro do colégio comissário o ex-comissário Phil Hogan, que é atualmente o comissário para o comércio internacional. E logo aí parece-me um detalhe que não é de menos importância, porque se trata aqui, na apresentação desta nova proposta do Farm to Fork, digamos, em que o Colégio de Comissários se está a transformar numa espécie de luta de gladiadores, ou seja, o que irá resultar desta pandemia serão novas propostas da Comissão Europeia, quer em sede de política agrícola comum, quer mesmo em sede de orçamento comunitário, mas que tenderão nunca a fugir muito daquilo que já foi apresentado. E o que fuja será apenas em termos temporários. Portanto, eu não antecipo, apesar desta pandemia, uma grande alteração, infelizmente, para aquilo que diz respeito à proposta que já estava em cima da mesa. João, posso intervir? Claro. Ok. Em relação a este ponto, eu concordo com o Gonçalo e acho que o importante para nós, na minha opinião, a nível do setor das frutas, legumes e flores, é que realmente os produtos alimentares importados de países terceiros têm de cumprir as normas ambientais da União Europeia. Eu espero que este ponto seja mesmo bem executado, porque a percepção que nós temos é que, no fundo, cada vez temos mais exigências a nível da produção, a nível europeu, e importamos muitos produtos para a União Europeia que influenciam negativamente os preços de mercado, produzidos em condições completamente diferentes. E, portanto, eu espero que, de uma vez por todas, este que é um dos pontos que consta nesta estratégia que está incluída no Green Deal, que realmente seja efetivada. Por outro lado,
preocupa-me esta questão que o José Palha também já referiu, que é o expandir a agricultura biológica. Nós, por um lado, sabemos que na latitude sul da Europa é mais difícil produzir e, portanto, acho que tem que haver uma boa reflexão para as situações de produção em diferentes latitudes da Europa que têm diferentes desafios e, no fundo, é evidente que os agricultores estão muito empenhados em preservar a biodiversidade e proteger o ambiente, mas temos que ter a noção que também há um aumento de procura de produtos frescos, de produtos de qualidade, de produtos bons para a dieta alimentar, e se o objetivo é expandir muito a questão da agricultura biológica, eu aí vejo alguma dificuldade. Pegando aqui um bocadinho no que acabou de dizer o Gonçalo Santos Andrade, além do aumento da procura e da necessidade premente do aumento da produção de alimentos, porque segundo os estudos da FAO a população vai quase que duplicar até 2050 e estas pessoas precisam de ser alimentadas, a não ser que o conceito de alimentação mude brutalmente nos próximos anos e que as pessoas se alimentem de outras coisas, que não seja produtos agrícolas, teremos que alimentar essas pessoas. Mas além da necessidade da produção de alimentos, eu acho que também aqui em Portugal isso é completamente evidente, que há uma necessidade grande da manutenção da atividade agrícola em todo o território. Porque se houver abandono, e sendo Portugal um país essencialmente turista, o abandono agrícola é mau para o turismo, é mau para uma lógica de coesão territorial, em que se as pessoas não houver agricultura não fazem nada no interior do país, saem do interior do país é a desertificação, é mau em termos económicos e é mau em termos de fogos florestais, só tem inconvenientes. Por isso, esta estratégia do European Green Deal, que eu acho que enquanto agricultores, numa forma geral e numa análise mais lata da coisa, temos que estar absolutamente de acordo, até porque há N exemplos em que quando as coisas passam a ser obrigatórias, consegue-se mudar consciências e as pessoas passarem a ter uma atitude mais enfim, que tenha mais impacto. Posso dar um exemplo completamente absurdo, que é a utilização do cinto de segurança. Antes de ser obrigatório, ninguém utilizava cinto de segurança e hoje em dia toda a gente consegue perceber a utilidade da utilização do cinto de segurança. E na questão da proteção ambiental, há muitos agricultores que ainda não desmudou o chip de perceber a importância que é, e se for obrigatório, esse caminho acaba por ser percorrido. O que eu acho que tem que haver aqui é um equilíbrio entre proteção ambiental, aí estamos todos de acordo, e enormes limitações à produção agrícola, que aí já não estamos de todo de acordo, porque com as limitações que nos querem impor, as empresas não ganham dinheiro, não produzem, não ganham dinheiro, não produzem alimentos, não criam emprego, não fazem girar a economia. Enfim, há aqui muitos problemas que podem ser anexos a esta estratégia se ela não tiver um equilíbrio entre a parte ambiental e a parte produtiva. Bom, meus caros, o tempo vai andando, é inexorável o passar do tempo, mas entretanto o debate vai bom, vai interessante, mas entretanto recebemos aqui mais algumas questões que fui selecionando, questões dos nossos ouvintes, e selecionámos aqui duas que nos parecem pertinentes em função daquilo que foram os vossos discursos. De facto, como disse o Pereira Palha, se existem restrições na produção agrícola, nomeadamente, por exemplo, a questão da redução da utilização de pesticidas na agricultura, e, portanto, não é possível atingir, sem a utilização de pesticidas, atingir o total melhoramento da produção. Como é que os agricultores, nesse caso, com essas restrições, vão conseguir ser competitivos a nível internacional, com os agricultores portugueses, ou se, pelo contrário, essa competitividade esperará que a Europa crie mais barreiras à importação? Também o Gonçalo Andrade falou nisso, sobre a questão da segurança e das regras a que vocês estão sujeitos. Gostava de ouvir a vossa opinião
foi uma questão que nos foi colocada. José, se quiser começar, você é que falou mais nas questões ambientais, se quiser, dou-lhe a palavra. Isso é a pergunta para $1 milhão, não é? Como é que nós conseguimos continuar a ser competitivos com todas as limitações? É isso que eu espero que não venha a acontecer, e é esse equilíbrio que eu acho que tem que existir. Eu tenho muito medo do que disse o Gonçalo Almeida Simões, que acho que isto não vai mudar nada. Eu, por acaso, as minhas fontes dizem que pode mudar alguma coisa, também não será uma grande mudança, mas de facto é uma preocupação. É uma preocupação. Não sei se algum dos outros, o Gonçalo Simões ou o Gonçalo Andrade, quer intervir nesta questão. Se não... Posso intervir. Bem, aqui os dois pontos desta questão têm sobretudo a ver com a sustentabilidade ambiental, e hoje a sustentabilidade ambiental é um desígnio do setor agroalimentar, tal como é a sustentabilidade social. Portanto, falou-se em comunicação. Hoje em dia ninguém pode comunicar o setor agroalimentar sem pensar nestes dois desígnios, sendo que à cabeça, sejamos muito claros, está sempre a sustentabilidade económica. E a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social não existe sem haver negócio. E o negócio é a sustentabilidade económica. Em termos de fitofármacos, é óbvio que se as intenções da Comissão Europeia forem para a frente, haverá aqui um problema de vantagem comparativa entre os Estados-membros da União Europeia e os países terceiros. E, portanto, isso vai penalizar e muito o setor agroalimentar nos vários Estados-membros. Não me parece que a Comissão Europeia tenha a vontade ou mesmo a coragem política, porque é uma questão de coragem política de o fazer, de harmonizar a questão, digamos, dos estándares ambientais ao nível das importações. Isto é uma crítica que se faz há várias décadas à atuação da Comissão Europeia, sobretudo por parte do setor agroalimentar europeu, no conjunto de todos os seus Estados-membros, e que até agora não tem tido grande aceitação por parte da Comissão Europeia. Porquê? Porque há interesses ofensivos, comerciais, de outros setores europeus em relação à exportação de produtos europeus para outras latitudes do mundo. Eu com isto quero dizer que, vamos lá ver uma coisa, se for dado o passo, e é um passo crítico em termos de limitação da utilização dos fitofármacos e colocar em desvantagem os agricultores europeus, e não for dado o passo de harmonizar importações e exportações ao nível de forma bastante grave. Pense, por exemplo, que já hoje acontece, como é que é possível não se permitir a uma grande escala, há algumas exceções, a produção de organismos geneticamente modificados e de importarmos alimentos e ração para animais que foram produzidos ou com organismos geneticamente modificados ou com fitofármacos que não são admitidos dentro da União Europeia. E, portanto, aqui temos logo um problema à partida. Muito bem, tenho aqui mais uma questão que entretanto nos foi colocada. É sabido, enfim, que a pressão dos custos é uma pressão muito grande em qualquer negócio, tanto quanto nós sabemos, o custo da energia é um custo muito elevado ainda e que é muito importante na produção agrícola da vossa atividade, mas há a perspectiva de que haja uma redução a breve prazo dos custos da energia. Aquilo que eu lhes perguntava era se esse é um fator importante, a redução dos custos da energia, para permitir maiores investimentos na qualidade e na valorização da produção. Alguém que quiser começar? Não... Posso começar eu agora, é indiferente.
Todos os custos de produção que possam ser reduzidos são bem-vindos, porque temos estado numa escalada enorme de aumento de custos de produção e a questão da energia diminuir é evidente que nos poderá tornar mais competitivos. Têm sido feitos muitos investimentos também em energias alternativas, mas é evidente que toda a estrutura de custos, tudo o que houver redução e principalmente sermos mais competitivos face aos concorrentes que temos da União Europeia, ou seja, porque se os nossos concorrentes têm eletricidade mais barata e estamos no mercado global, terão uma maior facilidade de apresentar preços competitivos no mercado e nós uma maior dificuldade. Portanto, essa diminuição do valor da energia será muito bem-vindo. Muito bem. Não sei se algum quer falar mais nesta questão dos preços da energia e dos custos, mas se não, passaria para a última pergunta. Eu gostava só de dizer uma coisa sobre essa questão da energia. Além do preço efetivo da energia, temos uma questão muito importante, pelo menos aqui em Portugal, que é os impostos que nós pagamos sobre a energia, quer nos produtos petrolíferos, quer, por exemplo, a taxa de potência na energia elétrica, que são medidas políticas que nos afetam em grande medida até para nossos concorrentes de países vizinhos. Só para ter uma ideia, a taxa de potência é uma taxa que em Portugal nós pagamos todos os meses sempre o mesmo montante e em culturas anuais, como é o caso daquelas que eu faço, quando eu não rego, não utilizo energia, não deveria estar a pagar essa taxa, que é o que acontece em França ou em algumas regiões de Espanha. E aqui em Portugal temos esse custo fixo, apesar de não utilizarmos o serviço. Por isso há aqui uma questão fiscal muito ligada com os preços da energia, que também fazem aqui um certo desequilíbrio entre concorrentes de outros países. Muito bem. Finalmente, e apelava aqui ao vosso poder de síntese, porque o tempo está-se a esgotar. Tinha aqui uma última questão, que é a seguinte, apelando ao vosso poder de síntese nas respostas. Uma das formas de financiamento essencial da agricultura em Portugal e na União Europeia, mas estamos a falar em Portugal, o financiamento depende muito da PAC. A PAC, neste momento, o orçamento da PAC estará em negociação, mas ainda tem que esperar pela aprovação do orçamento comunitário para os próximos anos, que ainda não está sequer decidido, mas deixava-vos a pergunta a cada um que pensam que a nova PAC deveria trazer para os vossos setores. Era a última pergunta que vos deixava. Quem quiser, podemos começar pelo Gonçalo, manter a mesma ordem, o Gonçalo Simões, o Gonçalo Andrade e o José Palha. Muito bem, sim, é verdade que, quer dizer, a PAC, o que está em cima na mesa não é a continuidade da sua existência ou não. Temos verificado ao longo dos vários quadros comunitários uma diminuição no orçamento que é dedicada à PAC, mas não tanto, e este é um ponto muito, muito importante, não tanto pelo decréscimo da importância da agricultura ou do setor agroalimentar na União Europeia, mas sim porque há cada vez mais concorrentes a concorrerem ao orçamento comunitário. Veja-se neste momento no caso da saúde, não é? Que, eu diria, entre aspas, já estará em bicos dos pés para ocupar uma fatia do orçamento comunitário. E a questão aqui é uma questão também quase filosófica, ou seja, fará sentido comunitarizar políticas temporariamente? Ou seja, eu penso que estaremos todos convencidos que, sendo a saúde uma política, eu diria que faz parte do leque das políticas soberanas de cada Estado-membro, nunca será uma verdadeira política comunitarizada. Ao invés, a política agrícola comum é, e já deu provas disso. E, portanto, o apelo que eu deixo, e que não parece que faça sentido, é continuar a decrescer o orçamento comunitário dedicado à PAC. Bem, o que está previsto para Portugal
é, dependendo das contas que fazemos, com base nos papers da Presidência ou com base na proposta inicial da Comissão, mas vamos pela proposta inicial da Comissão. Portugal teve direito a um orçamento de 8 mil milhões de euros no último quadro comunitário. Neste quadro comunitário teria um decréscimo de menos 15% no segundo pilar, na parte do desenvolvimento rural. Ora, menos 15% na parte do desenvolvimento rural desses 8 mil milhões de euros é tudo o que nós não precisamos neste momento. Porquê? Porque é no PDR, no Programa de Desenvolvimento Rural, que estão os investimentos. E os investimentos estão necessários para continuar a modernizar o setor agroalimentar em Portugal e, em segundo lugar, para assegurar que realmente o setor agroalimentar não para. Porque se queremos um setor mais moderno, se queremos um setor com mais tecnologia, se queremos um setor com mais investigação e com mais agricultura de precisão, é óbvio que isso não se garante tanto a partir do primeiro pilar, garante-se mais a partir do segundo pilar, e a proposta que está em cima da mesa é para um decréscimo ao nível do segundo pilar. Em relação a dois setores muito específicos, o setor do azeite parece-me que faria sentido, como já está Espanha a pedir como Estado-membro na mesa das negociações, um programa específico para o setor do azeite, como já existe para o setor das frutas e hortícolas. No setor do arroz, sendo um setor crítico, fazendo parte do cabaz de bens alimentares em qualquer sociedade, seja de um país desenvolvido, seja de um país em desenvolvimento, continuará a fazer sentido esta exceção, eu diria, que é de alguns setores ainda acederem às ajudas por via do chamado pagamento ligado. E, portanto, o arroz beneficia desse pagamento ligado e parece-me fazer todo o sentido que continue a beneficiar, aliás, porque é outro dos setores em Portugal que consegue assegurar a autossuficiência alimentar. Gonçalo. Obrigado. Eu concordo com quase tudo que o Gonçalo Almeida Simões referiu. Eu aqui só iria enfatizar no setor das frutas e legumes. Era muito importante que a nova PAC reforçasse a importância das organizações de produtores. E isto tem muito a ver porque, no fundo, a Organização Comum de Mercado para as Frutas e Legumes, que surgiu em 1997 e que, no fundo, nos permitiu reforçar a concentração da oferta, a criação de escala e permitindo aumentar o poder negocial destas estruturas, é importante que a PAC venha reforçar a necessidade de continuarmos a crescer e de continuarmos a valorizar as organizações de produtores. A média europeia de volume de negócios do setor das frutas e legumes, que passa por organizações de produtores, está nos casa dos 50%. Portugal apenas tem 25% a passar por organizações de produtores. Por exemplo, a Bélgica tem mais de 90%, e isto demonstra bem que Portugal tem que dar aqui um passo muito grande na próxima década de conseguir concentrar mais a oferta, de conseguir ganhar poder negocial para sermos mais fortes, quer no mercado interno, quer no mercado externo. E há excelentes exemplos. Por exemplo, uma das situações que nós gostamos muito de partilhar foi um projeto que temos com o Lidl a nível internacional. O Lidl tem mais de 10 mil lojas, está presente em 27 países e só na Alemanha tem 3.500 lojas. E nós, para fazermos um projeto da pera rocha, de exportação de pera rocha para a Alemanha, tivemos que juntar 15 organizações de produtores para ser possível conseguir dar resposta a um cliente num país. E, portanto, esta questão da organização da produção e da mais-valia dos programas operacionais, que no fundo é a ferramenta financeira que estas organizações de produtores têm acesso e que já sabemos que na nova PAC e nos novos programas vamos ser obrigados a ter pelo menos 20% de ações ambientais dentro dos programas operacionais, mas é estratégico que a nova PAC, além de reforçar esta questão da importância das organizações de produtores, saiba valorizar a questão que o Gonçalo referiu anteriormente, que tem a ver com a questão do segundo pilar e da importância dos investimentos através do PDR, que é crucial para o nosso setor.
José, finalmente consigo. Peço desculpa de mais uma vez ter que apelar ao seu poder de síntese. Sendo o último a falar. E dou-lhe a palavra. Sendo o último a falar sobre este tema, também já pouco mais tenho para acrescentar ao que disseram os dois Gonçalos antes de mim. Só queria mesmo acrescentar que a PAC é absolutamente fundamental para a agricultura e para os agricultores portugueses. E mais especialmente esta política agrícola comum que irá entrar em vigor, esperamos, em 2023, parece-me que é o cenário mais realista neste momento, sendo que cada país tem o poder de fazer uma PAC à sua medida. Está neste momento Portugal a preparar o seu plano estratégico para a política agrícola comum, que será depois aprovado pela Comissão. Eu acho que isto é uma oportunidade de ouro para fazer algumas alterações que eu acho que eram fundamentais fazer ao nível da atribuição das ajudas, pelo menos cá em Portugal. Neste momento temos os organismos públicos a trabalhar no assunto, temos muitas associações e organizações a fazerem também o seu trabalho de casa para apresentarem propostas, muito numa lógica de que não podemos nunca deixar de lado a questão ambiental, a proteção ambiental e todos os ecorregimes que estão previstos para complementar os pagamentos diretos, e eu acho que é fundamental que esses ecorregimes sejam feitos de maneira que tenham real impacto no ambiente, mas que também não sejam completamente impossíveis de cumprir pelos agricultores. Por isso temos que chegar aqui a consensos e acho que é uma altura perfeita para transformar uma PAC e preparar uma política agrícola comum para os anos que aí vêm. Muito obrigada aos três. Vamos ter que encerrar esta sessão e, em primeiro lugar, muito obrigado aos três, ao Gonçalo Almeida Simões, ao Gonçalo Santos Andrade e ao José Pereira Palha, pela intervenção que tiveram neste evento, pelas exposições muito claras e informadas que nos deram a todos. Permite-nos ter à audiência um conhecimento bastante maior do setor e ficamos com certeza enriquecidos nos nossos conhecimentos ao partilharem estas vossas experiências muito interessantes e muito conhecedoras daquilo que se passa no mercado. Agradeço também à equipa que ajudou a produzir este evento. Agradeço muito também, não só eu, mas a Abreu Advogados, ao público que nos acompanhou ao longo desta sessão. Gostaria também de vos dizer que o segundo evento que a Abreu Advogados vai organizar sobre o tema da agricultura e do agroalimento e do setor agroalimentar será no próximo dia 21, onde já temos a presença confirmada do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, o engenheiro Nuno Russo, que se disponibilizou a colaborar e a participar num evento sobre o setor agrícola organizado pela Abreu Advogados. Certamente que muito ainda ficou por dizer, certamente que muita curiosidade ainda necessitava de outras respostas, mas de facto temos que fechar. Apenas vos direi que esta sessão foi gravada, será brevemente colocada nos canais habituais da internet, YouTube, na Abreu Advogados, na página web da Abreu Advogados, e estaremos ao dispor e continuamos ao dispor e interessados em colaborar nestas sessões de agricultura e do setor agroalimentar. Muito obrigado a todos mais uma vez e até breve.